Praça do Almada. As entrevistas, os comentários, os debates. Praça do Almada. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva. Boa tarde, bem-vindo a mais uma edição do programa Praça do Almada, edição para este fim de semana, e hoje começamos na Onda Viva TV esta sexta-feira ao fim de tarde, mas como anunciamos ao longo da semana, vamos ter um debate com os habituais comentadores de desporto da Onda Viva. Recordo que são eles João Maris, Alfredo Costa, Miguel Sousa Neves e Edgar Torrão. No primeiro programa que fizemos com os comentadores há cerca de 15 dias atrás, faltou o Edgar Torrão por impossibilidade de última hora. Hoje é a vez de faltar João Maris. Isto vai ser uma regra, se calhar vai faltar um de cada vez nos próximos programas. Esperemos bem que não. João Maris, que há cerca de 1h30 antes de começarmos a gravação do programa, anunciou a sua indisponibilidade depois de ter confirmado, apesar de ter também dito que estava doente esta semana, esteve ausente do trabalho e que poderia ser difícil a recuperação até a sexta-feira. Ficamos na expectativa, disponibilizamos a possibilidade de fazer o contacto com João Maris por telefone para poder participar nesta mesa redonda com os 4 comentadores da Onda Viva. Nós recebemos resposta, recebemos resposta dizendo que era impossível hoje de todo participar. E pronto, vamos ficar com os 3 que vieram e vou dar a primazia aqui ao Edgar Torrão, que não é beneficiar os faltosos, mas já que está à minha esquerda é o primeiro. Edgar, hoje um dos temas que já previamente também combinamos falar é sobre o momento atual do Esportivo do Varzim. O Varzim, que há 15 dias atrás, quando falamos e quando fizemos o primeiro comentário, estava na iminência de poder lutar pela subida de divisão. Neste momento está mais próximo de poder lutar para não cair aos distritais, porque basta ao Vizela um ponto este fim de semana e mesmo que o Varzim ganhe tudo até ao final, perde essa possibilidade. Se isto acontecer, o que é que isto representa para o Varzim? Bom, antes de mais, boa tarde ao auditório da Rádio Onda Viva, muito boa tarde também aos meus ilustres convidados aqui do painel que estão aqui comigo a falar um bocadinho sobre o Varzim. O aspecto esportivo que em primeiro lugar temos que ressaltar é que, de facto, o estabelecimento de um objetivo para o Varzim esta época foi a subida de divisão. Foi assumido quer pelo treinador, quer pela direção do Varzim, e chegamos nesta fase decisiva e derradeira para passar à segunda fase, não cair nos distritais, mas passar para a segunda fase do Campeonato Nacional de Séniores, e estamos na iminência de eventualmente não conseguirmos esse objetivo. Eu não diria que não é uma tragédia para o Varzim. O Varzim já teve muitos episódios e muitos anos em que de facto não conseguiu atingir objetivos desportivos. Todos nós nos recordamos, quer recentemente, quer há muitos anos atrás, que o Varzim não conseguiu atingir os seus objetivos desportivos, mas há 2 ou 3 aspectos que é importante perceber. Em primeiro lugar, é importante perceber que estamos a competir num Campeonato Nacional de Séniores, em que a não passagem para lutar pela subida de divisão implica que o Varzim vai perder metade dos pontos. De acordo com o regulamento da Federação, eu tive o cuidado de tirar, na segunda fase, na série de manutenção de descida, os 64 clubes classificados mantêm-se nas respectivas séries. Portanto, o Varzim vai lutar entre si com os clubes que já conhece e vai iniciar esta fase com 50% dos pontos obtidos da primeira fase. Se fosse hoje, o Varzim ficaria com 12 pontos, o Felgueiras com 12 pontos, o Ribeirão, o Joane com 11, o Oliveirense, o Tirsense e o Famalicão com 10 e o Lixa com 4. Tudo muito próximo. Tudo muito próximo e perigosamente próximo da descida de divisão. E, portanto, quantos descem? Eu creio que descem 2. E, portanto, significa que deste grupo todo, 2 vão descer. O Lixa praticamente está condenado a descer divisão, mas há aqui clubes que claramente vão apostar tudo para não descer, uma vez que já estão nessa segunda fase. O Varzim ainda não está. Era muito importante que o Varzim conseguisse ganhar estes 2 jogos que faltam e de facto ter alguma estrela da sorte, que falhou em alguns casos, em alguns jogos, que falhou para conseguir ficar e lutar pela sua divisão. Mas o momento e a resposta que a direção deu à última derrota contra o Oliveirense foi de facto de não conseguir atingir o objetivo, porque assumiu que não atingiu o objetivo. Eu não sei se isso tem a ver também com a forma como o treinador José Augusto disse, creio eu, contra o Varzim Joane, que disse: estou numa missão de sacrifício. E estou numa missão de sacrifício
E diz mais que a direção e o Alexandre estão à vontade comigo porque no dia em que não confierem no meu trabalho apenas me têm que pagar até o dia da minha saída. De ressaltar a lisura com que o treinador o fez. Aparentemente, de acordo com as informações que temos, o treinador José Augusto, de facto, foi um senhor, como não há muitos, em termos de treinadores de futebol, e já passei por alguns casos em que muitas vezes no momento da saída não sabem sair e se revelam outras pessoas, e de facto o treinador José Augusto teve a consciência de não prejudicar ainda mais o Varzim. Mas na realidade o que está a acontecer é que quando ele diz que está no Varzim numa missão de sacrifício, eu penso que não restaria outra decisão à direção de dizer: treinar o Varzim não pode ser uma missão de sacrifício. Treinar o Varzim tem que ser um objetivo motivacional. E para além disso, transmitiu ao balneário que é um sacrifício para ele. Essa forma de comunicar também derrota o balneário. Derrota. Eu penso que inclusivamente o que aconteceu nos resultados que eu também trouxe para partilhar com todos. Não há problema, para partilhar. O que acontece, o que ressalta é que o Varzim teve alguma inconstância de resultados, todos nós sabemos, de exibições também, mas depois a dureza e a frieza dos números. Consegue-se assistir a 2 ou 3 momentos em que o Varzim e o balneário não estava de encontro àquilo que o treinador pretendia, ou porque não acreditava já no trabalho que o treinador estava a desenvolver. Os próprios adeptos que assistiam aos jogos já se manifestavam contra o próprio treinador, e, portanto, quando as coisas não correm bem de facto, o futebol é um mundo de emoções e de facto extravasam logo para o responsável técnico, enfim, e depois para os treinadores e para todos os dirigentes, naturalmente, todos nós já sofremos na pele disso, mas na realidade, do ponto de vista desportivo, e concentrando no que estamos a dizer, de facto foi uma má notícia ter saído o treinador neste momento, porque faltam de facto, dizermos que faltam 2 jogos e que o Varzim ainda pode subir divisão, mas prescindir do serviço de treinador porque não se atingiu o objetivo da subida de divisão é um sinal de atirar a toalha ao chão? É atirar a toalha ao chão. E eu não sei se depois queria dar a palavra e em termos, já vamos lá, mas é só colocar uma outra questão. Em termos desportivos, esta troca poderá ser vantajosa para ir buscar mais 2 jogos com 2 vitórias? Mesmo que não consiga passar. Do ponto de vista motivacional, sim. Poderia ser, se não apresentada no sentido de dizer o objetivo não foi atingido, não é? Ou seja, esta saída do José Augusto peca por tardia. Se a direção tivesse identificado que na realidade a equipa não estava a conseguir os resultados pretendidos em campo, e não tem nada, enfim, eu não estou aqui e não sou treinador de futebol e portanto eu não gosto muito de falar quando não tenho habilitações técnicas para o fazer, mas do ponto de vista racional, muitas vezes o treinador tecnicamente até aplica tudo certo, mas a simbiose com a equipa não está a funcionar e portanto acaba por sair, acaba por ser uma vítima. O Varzim passou por excelentes treinadores e maus treinadores, todas as direções do passado já tiveram bons e maus treinadores. Eu lembro que o Varzim desceu divisão com um treinador bastante jovem e que o Varzim até praticava bom futebol e perdia. E penso que na altura o Alfredo era o diretor desportivo. E de facto estamos a visão e se olharmos um bocadinho, e o tempo é amigo e conselheiro da reflexão, se refletirmos um pouco, de facto deveria haver um momento em que a saída desse treinador tinha que ocorrer mais cedo, e não ocorreu e portanto acabamos por descer a divisão. O que o Varzim fez na substituição do treinador por já lá vamos comentar o treinador sendo também diretor, porque penso que é interino também. Miguel Sousa Neves, também agradeço também o facto de ter vindo ao debate mais uma vez do painel de comentadores desportivos da Onda Viva. Este momento do Varzim um bocado angustiante. Pois, boa tarde, obrigado pelo convite. Pois é angustiante, mas o Varzim está habituado a momentos angustiantes há muito tempo. Portanto, eu lembro-me quando passei pelo Varzim como na mesa da Assembleia Geral, eu estive lá 4 anos, 2 anos estivemos na Primeira Liga e 2 na Segunda, e sempre a subir e a descer, e era sempre muito complicado gerir a situação. Quando se fala que é complicadíssimo gerir uma situação cá em baixo, lá em cima poderá ser muito mais complicado, porque temos de gerir orçamentos que podem variar extraordinariamente de um ano para o outro. Portanto, o Varzim já teve muitas dificuldades, já passou por muitos momentos maus. Eu acho que de facto é um momento mau desportivamente, porque, como eu disse na outra vez, é um clube de futebol, o clube vive dos resultados, e se os resultados não aparecem, também os adeptos, os simpatizantes e as pessoas que podem ligar-se mais ao Varzim vão se afastando. Portanto, o Varzim está numa fase delicada,
Isto é futebol, o futebol vale até ao fim, ao contrário de outras ciências mais exatas. Esta é uma ciência muito pouco exata por muitas variáveis, portanto poderá subir, mas é muito, muito difícil. A ideia agora é tentar fazer o possível por não descer, de facto, porque senão é muito complicado, porque depois em termos de dinâmica de processos em relação à comunidade, em relação aos associados, é muito complicado fazer levantar o Varzim. Portanto, é difícil, é um momento difícil, reconhece. Esta mudança é um bocado difícil, eu não gostaria de comentar a mudança. No fundo, os jogadores que perderam e ganharam jogos são os mesmos, praticamente. Houve alterações de posição, houve alterações de alguns jogadores, mas praticamente são os mesmos. E já vi muitas vezes equipas que têm maus resultados, muda-se o treinador e a equipa de repente começa a jogar melhor. E eu acho que a questão psicológica é muito importante. Se porventura esta mudança vier a trazer alguma potência anímica, algum dinamismo aos psicológicos, pelo menos na parte psicológica aos jogadores, eu penso que poderemos ultrapassar esta fase e continuarmos. Pelo menos ir buscar mais 6 pontos. Sim, sim, continuarmos neste campeonato e pensar para o ano, então, eventualmente, numa subida de outra forma qualquer. Muito bem. Alfredo Costa. Bem, também agradeço a presença aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. A questão do treinador é tão simples quanto isto. Eu disse uma coisa importantíssima que eu acho que é tarde. Eu acho que o treinador não deve ter sido agora. Deve ter feito mais 2 jogos, pelo menos, e depois há um interregno de cerca de um mês até começar a outra fase, e aí o Varzim podia pensar no novo treinador, eventualmente, até em termos de futuro, pensar em termos de próxima época já. Nesta fase, e como o Edgar disse muito bem, acho que isto foi deitar a toalha ao chão, e isto é muito mau em termos anímicos para a própria equipa, sentir que o treinador foi embora porque desistiu, nós já não vamos a lado nenhum. Se isto tem sido feito no jogo contra o Joano, por exemplo, após o jogo do Joano, com o empate do Joano, era diferente. Aí seria um momento mais diferente. Um jogo, calma, você vai ser embora porque nós queremos ser a divisão. É diferente. Nesta fase, o discurso é completamente diferente, e aquilo que o Valem vai perceber é que realmente já fomos, não é? E acabou. Mas a questão do treinador não é de agora. A questão do treinador reporta-se já à época anterior. O porquê de estar este treinador no Varzim nesta altura do campeonato, não é? A questão está aqui. Eu tenho uma opinião sobre isso muito concreta. Eu ainda não percebi até hoje porque é que esta direção despediu a equipa técnica que estava lá, que tinha provado que tinha algumas capacidades para ser treinador do Varzim. Muito bem. Era o Otávio e o Mota. E o Mota. O Mota agora está no Júnior. O Mota acabaram por buscar para os Júniores. E foi uma boa decisão. Senão também já estamos ainda a lutar nos Júniores. Exato, mas melhorou muito. A questão é esta. Porquê? Digam porquê. Dizem assim, os outros eram inexperientes, tinha pouca experiência. Percebia-se se fosse buscar um treinador com um currículo. Treinador experiente, aqueles ratos beijos, passa a expressão, né, de futebol, que andam aí, que sabem muito de futebol. E eu percebia essa mudança. Agora não entendo porque é que trocam por Augusto, um homem assim, com um currículo muito pobre, não é? E eu não tenho nada contra o senhor, não conheço o senhor lado nenhum. Eu estou a falar aqui em termos só técnicos, não é? Como treinador. Não tinha perfil para ser treinador do Varzim, e provou isto durante este tempo. E damos um exemplo muito concreto. E porque é que então ficou este tempo todo na sua opinião? Na época após a entrada desta direção, e que acabou, passou a ter 4 vitórias em 18 jogos. Em 18 jogos teve 4 vitórias. Portanto, provou logo aí que ia ser difícil, não é? Na época seguinte, assumir uma subida com o treinador. Mas lançou também alguns jovens. Lançou alguns, não muitos, porque também era o que tinha, não é? Era o que tinha. Eu digo uma coisa: o Varzim, em termos de contratações de jogadores, foi feliz. Aí os dirigentes do Varzim fizeram um bom trabalho e contrataram bons jogadores. Então, Alfredo, deixa-me só acrescentar aqui um aspecto muito importante. O Varzim tem 6 jogadores campeões nacionais. Esta equipa do Varzim tem 6 jogadores campeões nacionais: Miguel, Tiago, o Telmo, Rui Figueiredo, e depois há 2 de facto foram campeões, mas que eu dou de barato desportivamente, não, nessa época em que fomos campeões, não eram que foram campeões e que não subiu a divisão. E o Mário Cunha. Mas depois, para além disso, tem o Gaspar, bastante feliz. Exatamente. Do ponto de vista da experiência e do currículo que trazia, que veio substituir até um central que também fomos felizes na altura da contratação, que era o brasileiro Kaiser. O Nani, depois o Tanela, também com bastante experiência. E, portanto, a equipa, os jogadores, do ponto de vista individual, são bons jogadores para assumir, a equipa foi bem montada, para assumir uma subida de divisão. Só que aqui temos que dar bola então, que é direito. Foi o treinador. Não tinha perfil para ser treinador do Varzim. Tão simples quanto isto. Temos é que ser objetivos e honestos e sinceros. A equipa estava bem montada, o treinador era fraco.
Não tinha perfil para o Varzim. E a prova, não, mas eu digo isto sem problema nenhum. Que nunca pode falhar só um homem, não é? Quer dizer, não, claro, é evidente que agora falha toda a gente, não é? Falha toda a gente. Agora, o que é estranhíssimo é a forma como este processo decorreu desde o princípio, de uma forma um bocado estranha. E mais estranho ainda é, e acima daquilo que eu sei, o treinador é que se despediu. Quer dizer que se o Manchester não se despedisse, ainda hoje estava lá. Estranhamente, não é? Quando os objetivos não são alcançados, pá, alguém tem que tomar uma atitude. Estranhamente, o homem é que disse: pá, vou-me embora, estou aqui a fazer nada, não consegui, vou-me embora. Estranhamente, portanto, é preciso ver isso, pensar bem o porquê de tudo isto, não é? E este pormenor de o Varzim, e se calhar não é um pormenor assim tão pequeno, mas do Varzim poder estar, mesmo ganhando os 2 jogos, se o Vizela empatar e fizer um ponto, o Varzim vai lutar para não cair nas distritais. Isso animicamente pode pôr este plantel frágil? Pode, nesta fase acho que sim. Acho que sim. Muito sinceramente acho que sim. Acho que a equipa. Pode acontecer isso, o Varzim pode agora ganhar os 2 próximos jogos, não tenho dúvidas disso, pode acontecer, até porque aquilo que o Delgado disse é verdade, a mensagem do treinador já não chegava à equipa. Eu sentia isso e as pessoas sentiam isso, que o treinador já não tinha, digamos, uma ligação muito forte com o plantel em termos técnicos e táticos, não é? Via-se que havia ali qualquer coisa que não funcionava bem. E continuo a dizer, por falta de capacidade do senhor eventualmente, ou então porque os jogadores não são muito inteligentes e percebem mal o que ele diz. Agora, pode acontecer agora com esta pequena situação, os jogadores se revoltarem de alguma forma e tentarem ganhar os 2 jogos. Dificilmente vai acontecer isso, mas pode ser que aconteça isso. Mas isso não impede que o Brasil não consiga os objetivos, não é? Agora, o estar na fase de não descida é muito complicado, até porque, e espero que esta situação de mudança de treinador seja rápida, que rapidamente a direção arranje alguém. Ao que sabemos, o Alexandre fica até ao final desta época, perante estes 2 jogos. Depois, já a partida, será encontrado um novo treinador. Espero bem que sim, que assim seja, porque se assim não for, é mais do mesmo, não é? Vamos voltar ao princípio das coisas. E o que eu acho é uma coisa: numa equipa de futebol como o Varzim, o Varzim é um grande clube de futebol, não um clube a nível nacional, não é uma equipa dos distritais, é um clube de nome muito forte no futebol português, e não pode andar neste tipo de situações, diretor desportivo, vice-presidente, treinador de futebol. Estranho isto, muito estranho, e espero que seja só 2 jogos. Se o Alfredo já foi diretor desportivo, se fosse diretor desportivo, não aceitava que um diretor fosse treinar a equipe? Não é nenhum. Até porque o Varzim tinha uma equipa técnica, não tinha, e está lá, continua lá, está o adjunto e o preparador físico. Naturalmente, quem devia assumir agora, interinamente, não é? Nos próximos 2 jogos, seria o treinador adjunto e o preparador físico. Isto é o mais natural. Mas se a equipa toda saísse, podia-se perfeitamente conseguir que o treinador dos Júniores acumulasse e fizesse a função. Claro, até já foi adjunto anterior, não é? Já fez adjunto. Sim, já podia perfeitamente fazer isso. Se calhar conhecia esta equipa. Mas o mais natural seria que o treinador adjunto, não é? Assumisse estes 2 jogos e o preparador físico. São 2 elementos que ficaram. Que é o da equipa que está na equipa B. Bastante com o Varzim e com os varzinistas. Eu acho que isso seria mais natural. Estranhamente aparece o Alexandre. Para mim é muito estranho, sinceramente, porque eu não entendo isto. Sinceramente não entendo, porque eu acho que, eu passo a expressão, cada macaco no seu galho, e acho que aqui há muitos macacos e muitos galhos pendurados ao mesmo tempo e alguém vai cair, não é? Portanto, o que eu acho é que isto está tudo mal. E só bem provar uma coisa, e vocês sabem que eu sou muito objetivo, sou muito sério naquilo que digo. O Brasil precisa de se reorganizar rapidamente e definir estratégias para o futuro. O que é reorganizar? É saber aquilo que quer, não é? É perceber que o Brasil é um clube a nível nacional, não é um clube da aldeia, não é do Interfreguesias, quer dizer, isto até cai mal, não é? Cai mal nos momentos de futebol, este tipo de coisas. O diretor desportivo, que é vice-presidente do Varzim, é treinador agora, quer dizer, isso no Varzim acho que não calha muito bem. Portanto, o que eu digo, o mais natural seria o adjunto tomar conta da equipa, que é perfeitamente normal. Se não houvesse mais ninguém, eventualmente numa situação de desespero, a gente percebia. Agora, naturalmente, não é assim que as coisas têm que funcionar. Eu estou a falar, se fosse eu. Sim, claro. Não vejo outra explicação. Agora, o que eu acho perigoso no meio disto tudo é o seguinte, e vou dizer isto sem problema nenhum, só espero é que isto seja para 2 jogos, não é? E que eu já vi tanta coisa que acho que afinal vamos ver, não é? Portanto, isso é que eu acho um bocado complicado. O Brasil tem que definir rapidamente aquilo que quer, porque assim, voltando ao treinador, aquilo que disseram na altura e aquilo que eu ouvi foi que a mudança da equipa técnica na altura foi por uma questão de dinheiro.
porque a equipa técnica esta era muito mais barata, não é? E o Varzim precisava de baixar a massa salarial e decidiu fazer isso. E isso eu percebi. Agora não percebo é que o barato é caro às vezes, o de graça, o de borla é caro, e neste caso vai ser muito caro este treinador do Varzim, esta equipa técnica, porque depois entre os objetivos, meus amigos, vai voltar a andar a partir de pedra mais uma época, no mínimo, se não descer da divisão. Eu espero que não vai acontecer isso com certeza, mas vai andar mais uma época a partir de pedra, quando tinha necessidade rapidamente de subir da divisão por uma questão financeira. Vou-vos dar um exemplo. A subida da divisão dá mais 80 mil euros ao Varzim, Sport TV. Depois, mudando para a liga seguinte, já dá isso, exatamente. Então, um treinador que está de graça é caro, porque não é? Não conseguimos chegar. Edgar, há pouco queria também falar da função de treinador-diretor. Eu cortei-lhe a palavra para o Miguel, mas... Quer dizer, em linha até com o Alfredo disse, e bem, de facto, eu acho que há aqui um conflito de interesses. Um vice-presidente de um clube, um diretor desportivo, um dirigente do clube, decide e tem que tomar ações disciplinares sobre a equipa técnica e sobre os jogadores. A partir do momento, atenção, não estamos a pôr em causa de maneira nenhuma nem o currículo de Alexandre como treinador de futebol, porque já o foi, claro. nem como pessoa. Estamos aqui só a falar do ponto de vista conceptual. A decisão foi vista do ponto de vista organizativo, a meu ver, foi uma péssima decisão. E foi uma péssima decisão, e eu percebo que se calhar o coração falou mais alto e o Alexandre acabou por aceitar, mas refletindo, acaba por dizer é interinamente. Mas quando é interinamente, não pode de maneira nenhuma ser o diretor desportivo, o vice-presidente. E agora vamos por aqui um cenário. No fim de 2 jogos vai-se escolher um novo treinador. Quem é o treinador que, se o Varzim não conseguir o objetivo de subir a divisão, todos nós aqui presentes queremos? Quem é o treinador que vai assumir, que vai treinar uma equipa em que o vice-presidente e diretor desportivo era o anterior treinador interino? Em que circunstâncias é que as coisas ficam? A dinâmica do grupo e a dinâmica organizativa, eu concordo com vamos lá ver. O Varzim é um clube grande, tem uma grande tradição na Póvoa, mas tem bolsos muito pequenos. Em alguns casos, bolsos rotos. Todos nós sabemos disso. Temos que assumir isso. Mas não invalida que, com alguma boa vontade, não existe o amadorismo que tem existido do ponto de vista organizativo. Ou seja, com alguma capacidade, as coisas não vão sair sempre bem, porque não há profissionais para pagar, suficientemente profissionais para pagar na organização, na direção desportiva, ou o que seja, mas nota-se, por exemplo, o Varzim do ponto de vista de ligação aos associados do ponto de vista de internet, funciona bem. Há uma forte ligação. Há uma vice-presidente para essa área que até está a fazer um bom trabalho, e os funcionários do clube acabam por corresponder com as dificuldades que o Varzim tem. E, portanto, funciona bem. Mas há aspectos que não podem falhar, e o Varzim, o core business do Varzim é futebol. Claro. E, quer dizer, eu nem quero falar aqui no pior cenário, porque quero afastá-lo daqui. Sim. E vamos afastá-lo. Nem vamos pôr em cima da mesa. Não quero pôr em cima da mesa. Para não acontecer. Senão já vou ter problemas a dormir. E, portanto, neste momento, a decisão para a substituição interina deveria de passar prioritariamente por alguém que conhecesse bem o balneário, ou, eventualmente, se não se quisesse alguém da equipa técnica mais próxima do balneário, alguém que podia ser perfeitamente o treinador dos júniores, o Mota. A não ser que haja um motivo de tal forma grave que faça com que o vice-presidente para o futebol tenha que descer ao balneário. O problema é que ele depois não pode voltar a subir. Esse motivo grave eu não o conheço. O balneário é saudável. Tem pessoas com bastante responsabilidade, com alguma juventude. Tudo gente bastante educada. Se houvesse, penso que era interessante partilhar com os varzinistas. Neste momento os varzinistas ficaram perplexos com uma decisão organizativa muito próxima daquilo que disse o Alfredo e bem ao nível de um clube de distritais, interfreguesias, foi uma coisa dessas. Muito bem, Miguel Sousa Neves. Não, eu já agora, antes de mais, é assim, eu gostaria só de comentar isto, é porque é fácil, também o nosso objetivo aqui é comentar o que se passa. Claro. Uma coisa é o que transparece, e o que transparece é o que foi dito aqui pelos meus companheiros aqui do painel, é uma falta aparente ou flagrante da organização que leva a que as coisas se alterem completamente, em que um vice-presidente passa a ser treinador, em que há treinadores lá no Varzim que não parecem não poder assumir a equipa, e isto é o que transparece. O que pode ser a realidade poderá ser eventualmente diferente, eu não faço ideia. Agora, acho que eu conheço bem o Alexandre,
e acho que para o Alexandre assumir esta posição de treinador de Varzim é porque há razões extremamente importantes no seio do clube que o faça descer, digamos assim, para uma posição de treinador com todas as nuances. Imaginamos que ele perde os 2 próximos jogos e depois contrata um treinador que até faz uma segunda volta. Pronto, há algo que provavelmente escapa-nos a nós, que estamos cá fora e que somos associados do Varzim e que nos interessa o que o Varzim esteja bem e que nós possamos não perceber. Eu, Miguel Sousa Neves, vou, digamos, dar uma carta branca, entre aspas, ao Alexandre para que possa fazer um bom trabalho agora, porque deve haver alguma razão especial para ele, neste momento, assumir-se como treinador. E tudo corra bem, quer dizer, corra bem na medida das possibilidades. Isto é, provavelmente, talvez não consigamos aquilo que queremos ou que foi o objetivo da época, e é preciso depois tirarem-se consequências desse facto, mas pelo menos que as coisas corram bem de maneira que possamos dormir tranquilos, ou minimamente tranquilos, daqui a uns meses. Porque há muita coisa para além, como diz é meu companheiro, o core business é o futebol, de facto é o futebol, e o futebol depois tem resultados, e se não houver resultados o futebol é complicado de gerir. Agora, o que é importante é que para além do futebol de jogo, há tudo o que envolve Varzim, há este buraco financeiro complicadíssimo, as dificuldades que há por lá. Agora, eu neste momento apoio o Alexandre, não porque acho que é uma boa opção, mas simplesmente porque ele é que está lá. Ele é o treinador de Varzim neste momento e, portanto, eu apoio o Alexandre e estarei com o Alexandre para que tudo corra bem nos próximos jogos e depois logo se vê. Agora, o que eu acho é que muitas destas questões também podiam ser debatidas em Assembleias Gerais. Eu pergunto-me a mim próprio, porque já fui presidente da Assembleia Geral, se as Assembleias Gerais têm sido convocadas de forma regular neste último ano, por exemplo. Não houve Assembleia Geral. Sim, você foi presidente de uma Assembleia Geral. Porque eu pergunto-me, por exemplo, para a apresentação do relatório de contas, quando é que foi apresentado o último? Eu no site Varzim, o último relatório de contas está lá, é de 2010, 2011, penso eu. Ainda hoje consultei o site do Varzim. Portanto, não sei se as Assembleias Gerais têm sido convocadas de forma regular. Acho que elas são importantes para que os associados se manifestem, e também há a possibilidade de sempre os associados se reunirem. Um mínimo de 200 associados podem convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para discutir, digamos, o Varzim. Mas diz que as contas estão lá são de 2011? É o que eu vi no site do Varzim. No site do Varzim. Fiquei, porque eu tentei consultar as coisas. Vocês como sócios não têm sido convocados? Não, eu também posso estar aqui a passar ao lado, exatamente, porque eu tenho acompanhado o Varzim, mas não tenho ido aos jogos. Fui às Assembleias Gerais durante o mandato do presidente anterior, tentei ir a quase todas as Assembleias Gerais. Depois afastei-me um pouco do clube, não como associado que paga as cotas, tem as cotas em dia, que ouço os relatos dos jogos, mas afastei-me um pouco do que se passa, digamos assim, nos corredores de Varzim. Agora, sinto a falta de Assembleias Gerais. Poderei estar completamente errado em relação a esse assunto. E se estou errado, me pertencio já. Não está errado, não. Tem a ver Assembleias Gerais, que são importantes e obrigatórias, por lei. Não, as Assembleias são obrigatórias. Agora, eu espero que elas tenham sido convocadas. Não foram convocadas, não. Agora, porque nem mesmo nas Assembleias Gerais de apresentação do relatório de contas há sempre uma parte que os associados podem manifestar o seu agrado ou desagrado. Agora, voltando àquilo que nós estamos a conversar, o que se passa hoje é que temos um treinador, que é o Alexandre. E eu acho que, mal ou bem, temos de o apoiar. É que não temos outra. Mas ninguém está aqui a dizer que o Alexandre agora, é a melhor opção. É a melhor opção, é um bocado difícil, porque a melhor opção é que está, não é? No momento. Exatamente. Okay, porque quando eu estive no passado, eu tinha um treinador que gostava muito, que era o Rogério. Era um treinador 5 estrelas, eu achava, como pessoa, como treinador. Sem dúvida. E o Varzim desceu divisão uma vez com o Rogério lá. E foi uma pena, porque o Rogério, na época seguinte, também teve de sair. E custa muito ver alguns treinadores saírem quando eles até poderiam fazer, se tivesse dado tempo, um bom trabalho, mas o Varzim sempre teve dificuldades de tempo, porque o tempo era limitado. O Varzim descia, sempre, mas há clubes que podem mantêm-se mais ou menos equilibrados e conseguem manter um treinador mais tempo. O Varzim tem sido essa dificuldade. Se o treinador for bem escolhido, é assim, se tivéssemos neste momento estado nos lugares de subida, o treinador até seria uma boa hipótese, não é? Agora, se esse não tem para subir, ninguém contestava. Exatamente. Isto futebol, não é?
é? Isto é futebol e a direção vai ter de assumir as consequências de tudo o que se passar até ao fim, não é? Desta época. E consequências é que as consequências normais, não é? Porque há um objetivo que é definido no início da época. O futebol é futebol, às vezes consegue, às vezes não se consegue, e depois redefinir e dizer aos associados o que é que pensam fazer. Portanto, porque é muito fácil. Tem que haver uma assembleia rapidamente. Eu acho que deve haver tem de haver uma assembleia, não digo rapidamente, eu acho que até deverão passar estes jogos que são cruciais, deixar que deixar com que o clima se acalme, os jogadores que mostrem que têm brio e garra e raça e consigamos pelo menos ficar no campeonato onde estamos. E depois com calma conversarmos sobre o assunto. Porque eu também me custa estar aqui, embora como comentador, eu na minha profissão, o que mais me custa é quando tenho colegas que criticam a nossa atitude terapêutica, aquilo que nós fazemos para tratar os doentes, mas depois não tem alternativas nenhumas. Portanto, aquele doutor, aquele é mau, não fez isto, não fez aquilo, mas depois também não sabem tratar melhor o paciente. Isso incomoda-me bastante. E, portanto, nessa situação de agora, também me incomoda um bocado, às vezes, referir que isto pode estar bem ou mal, quando depois de amanhã me podem perguntar, e agora, Sousa Neves, e o que é que você propõe para o clube? Não é? E pergunto-lhe isso. Já estão muitos vazios a querer perguntar. Sim, é preciso a disponibilidade. A disponibilidade é tudo relativa neste mundo, né? Portanto, a gente só não tem. As pessoas estão mais ocupadas, arranjam sempre um tempo para se ocuparem um bocadinho mais. São as mais importantes, as que mais interessam. Elas não se ocupam muito. Se a gente as ocupa, estragam tudo, não estão habituadas a estar muito ocupadas. Portanto, isso agora o que é preciso de facto é como eu digo, traçar um rumo, não é? Como tudo na vida, isto é como em tudo na vida, nós temos de ter um rumo. É o que eu disse outra vez. Nós temos de ter um rumo e olhar para lá e tentar um caminho. E esse caminho pode ir variando, como deve variar ao longo do tempo. Não é? Fazer caminho caminhando, isto é uma frase dos economistas de há muitos anos. Portanto, agora temos de ter um rumo e saber para onde vamos e criar depois uma estrutura que possa caminhar nesse sentido. Que no futebol, como digo, que tem tantas variáveis, é extremamente complicado. Não é? É preciso. Mas esta situação pode levar à instabilidade diretiva no Varzim? Eu acho que sim. O problema, a instabilidade diretiva é sempre um problema, porque o Varzim tem mesmo dificuldades em arranjar quem vá para lá, não é? Portanto, já foi este caso desta vez. Pode haver pois é verdade, houve várias Assembleias Gerais para se arranjar uma equipa e por isso é que eu dou valor a quem lá está, porque houve várias Assembleias Gerais, tentou-se arranjar quem quisesse tomar conta do Varzim de facto e não havia ninguém disponível. E portanto estas pessoas estão lá, assumiram esse encargo e portanto dou-lhes valor por esse facto. Eles foram os únicos que assumiram uma equipa para comandar os destinos do Varzim. Agora, o Varzim não está onde nós queremos, não está. O Varzim não tem os resultados esportivos que nós gostaríamos e que ambicionamos, não tem. Olhamos para o Varzim e dizemos assim, isto pode ainda piorar, provavelmente pode, mas pelo menos agora vamos pelo menos aceitar não, e temos de aceitar, temos uma direção eleita legalmente, não sei até que ponto como é que são as Assembleias Gerais, como eu digo, mas isso é um ponto que tem de ser revisto, mas vamos apoiar a equipa que está a jogar, os jogadores, vamos apoiar o treinador, vamos apoiar quem lá está e esperar que as coisas não corram o pior possível e por logo se vê. Muito bem. Alfredo, esta questão das Assembleias sorriu há pouco e assumiu mesmo que não há Assembleias? Não há Assembleias, não há Assembleias. Opa, é assim, eu neste momento sinto aqui um bocado incomodado porque eu acho que sou aqui o nanoso da situação, que o doutor faz discurso muito bem, fala muito bem, é fácil dizer isto que disse, nós temos que assumir aquilo que pensamos e dizemos abertamente. E eu não tenho problema nenhum em apontar, seja o que for, a quem for. Que eu aponto com isso é o objetivo daquilo que digo. Eu não invento nada, aquilo que digo que são realidades. Eu não sou advogado aqui do Dr. Miguel Sousa Neves, mas ele disse que é preciso tirar consequências de não subir divisão. Sim. Foi ele que iniciou a questão das Assembleias Gerais e portanto mas a questão não é essa. A questão é que nós temos que neste momento, a situação neste momento do Varzim é complicada, não é? Pronto, e temos que dizer às pessoas e temos que dizer aqui abertamente que está mal e que não pode continuar assim, quer dizer, isto tem que ser dito, sem problema nenhum, não tem problema nenhum dizer isto. É evidente que eu não quero que o Alexandre tenha insucesso, é evidente que eu não quero, é evidente que eu quero que o Varzim suba a divisão, é evidente que eu sou varzinista. Eu não estou aqui para deitar abaixo de nada nem ninguém, quer dizer, estou aqui a dizer o que é a realidade, é isto. E a realidade é esta: um treinador que está, como eu disse há pouco, fez uma época anterior, fez com 4 pontos, renova a fazer uma nova época, foi uma má aposta. Toda a gente via que este treinador não tinha perfil para ser treinador do Varzim. Eu tenho que dizer isto, não tem problema nenhum. Mas eu digo hoje, não estou a dizer isto hoje. Eu digo isto desde o princípio da época.
E como sabes, e eu digo isto no outro órgão de comunicação social, digo isto todas as semanas, não é? E tenho dito isto. Se isto é dizer mal do Varzim ou dizer mal do não é uma realidade. E a realidade é de tal forma verdade que ela aconteceu. Eu fui-se embora sem resultados esportivos. Agora, isto alguém tem que saber essas responsabilidades, que é o presidente e o diretor desportivo. Ponto. E esses são os principais responsáveis. O que me deixa a mim um pouco baralhado é que o treinador que acaba por se despedir, quer dizer, acho isto estranhíssimo. Estranhíssimo, nos dias de hoje. Costuma ser assim. Pois no futebol normalmente sai o treinador e fica a direção. Calma. Já vimos em vários clubes isso. Sim, mas eu não estou por aqui queria em casa. o contrário, queria ficar sem o treinador e sem ser Não. Eu queria que a direção mandasse o treinador embora. Ok. Queria a atitude da direção mandar o treinador. E era muito mais. Ora bem, aquilo que falamos há pouco. Se no jogo com o João, a direção chamasse o treinador, pá, desculpe lá, mas olha, você não vai conseguir chegar lá, é melhor saltar fora. Tinha tido uma reação dos associados, dos atletas, muito diferente do que está a ter hoje. Não tenho dúvidas disso. Aí estávamos a dizer, pá, fizeram muito bem mandar uma manhã embora, pá, ele não tinha capacidade, foi-se embora, vai muito bem, fizeram muito bem. Agora, meu amigo, o buraco, o rombo no bar já está feito. Agora está a deitar água para dentro, não é? E agora já vai ser difícil salvar o barco, não é? Pá, vai ser tapar o rombo, mas vai ser fácil. Alfredo, há pouco também fiz a mesma questão ao Miguel Sousa Neves, dizia que, tirando consequências disto, pode já alguma instabilidade diretiva? Eu penso que não. Vamos lá ver. E por várias razões. E uma delas é a seguinte: com certeza, isto eu penso que mais do que ninguém, a direção do Varzim queria ter sucesso desportivo. Sim. Não tenho dúvidas disso. Claro. Pá, por amor de Deus, estamos aqui a brincar, não é? Pá, se não tiver, devem estar piores que estragados, de certeza, não é? Porque por exemplo, está a fazer contas. Lá foram 80 mil euros ao ar. Não é? Lá foram sei quantos sócios que se nós não subimos de divisão, muitos só para cá por desistir de ser sócios. Portanto, há aqui uma série de coisas em jogo, não é? Que é isso que me preocupa e é isso que me leva a ter este tipo de comentários. É que as pessoas têm que pensar nisto. Não é para onde subimos, não é? Não é tão simples quanto isto. É que isto envolve muito dinheiro, não é? Portanto, e sabendo eles que este treinador, eles sabem tanto como eu, não sou mais inteligente do que ninguém, nem vocês nem que ninguém, sabem que este treinador não tinha perfil para ser o treinador do Varzim. Internamente as pessoas sabiam que não tinha perfil. Ok? Agora é preciso ter a coragem de dizer a alguém lá, calma, como não serve. Não é? Mas porquê é que isso não aconteceu? Havia assim não faço ideia. Eu gostava muito de saber, mas eu não faço ideia. Mas uma coisa que eu quero dizer: nunca poderá no Varzim, noutro clube qualquer de futebol, os interesses particulares sobrepor-se aos interesses do clube. Ponto. Ok? E isso o que é? Para mim, alguma coisa não funcionou lá dentro. Porque pronto, isto que se passou da época toda e a dificuldade que o homem tinha de conseguir, nós percebemos isso, não é? Que tinha de gerir o plantel. Então, sempre quanto isto, no jogo de João é uma questão de fazer contas. Fazendo contas é fácil chegar lá, é agora ou nunca. E se tivesse feito isso no jogo de João, eu percebi então que afinal os interesses particulares não estavam a sobrepor-se aos interesses do clube. E hoje estou com um bocado de medo que isso seja verdade, não é? Porque eu não compreendo que depois da casa roubada que se manda o treinador embora, que ele se despede, não é? Não entendo isto. Sinceramente não entendo. Explica-me de outra forma, se me explicar de outra forma e eu perceber, calo-me. Agora não percebo. Sinceramente. Edgar Torrão também há pouco assinou com a cabeça quando o Miguel Sousa Neves dizia que não havia Assembleias Gerais. Também é um crítico nesse ponto. Sim. É só um ponto. Eu de facto eu não fui ao site do clube hoje ver as contas que lá estão, mas se estão aprovadas, estão lá as 2011, 2012, já deveriam estar as 2010, 2011, já deveriam estar as 2011, 2012, porque elas foram aprovadas numa Assembleia Geral bastante polémica, que inicialmente foram reprovadas, e eu tive a ocasião de intervir na Assembleia Geral e dizer que era um ato gravíssimo para o clube, para os interesses do clube, e que era preferível, apesar dela conter erros muito grandes do ponto de vista contabilístico, do ponto de vista financeiro, que era preferível aprovar, dizendo à direção para rapidamente ter as contas aprovadas, porque era necessário, e depois eventualmente até se podia corrigir e submeter a nova Assembleia Geral. Mas de facto não tem havido Assembleias Gerais. Os associados querem se manifestar. É curioso porque nós vivemos no mundo dos social media, e o social media tem Facebook, Twitter, tem uma série de instrumentos que começam cada vez a existir mais informáticos, e no momento em que nós mais partilhamos a vida do clube, bem ou mal, os sócios manifestam-se, há um blog
o blog Lobos do Mar, que faz um trabalho fabuloso, feito pelo Carlos André, um blog fabuloso que fala da história do clube, de uma paixão, que tem imigrantes que vivem aquilo, que deixam lá mensagens do Brasil, continua, eu já não me lembrava disto, e que participam. Nesse momento, o clube fechou-se. E o clube fecha-se institucionalmente, sem Assembleias Gerais, mas sobre as Assembleias Gerais, o Varzim pode perder o Estatuto de Utilidade Pública. Porquê? Porque não tem contas aprovadas. Claro. O Varzim, dificilmente, penso eu, que o Executivo Municipal da Câmara vai aprovar qualquer tipo de subsídio sem apresentar contas, sem prestar contas. Desculpem, vocês não prestam contas há quantos anos? Não vos posso dar dinheiro. Aliás, o Sr. Presidente da Câmara deu uma entrevista em que abordou que vamos fazer os possíveis para apoiar todas as instituições que o merecem. E claro que o merecimento que está em cima da mesa é legal. Ativamente partilhar com a comunidade o trabalho que é feito, ou seja, haver retorno para o município, mas também, do ponto de vista legal, haver total transparência. E a inexistência das Assembleias Gerais e este clube fechado que começa a existir, no momento em que cada vez mais as pessoas participam no clube e há uma série de gente nova, que apesar do Varzim estar no Clube Nacional de Séniores, há gente nova a participar no clube. Há pessoas muito novas que mantêm esta ligação ao Varzinho, esta ligação de identidade, de raça, de querer, e o clube fecha-se. E o clube... Bom, a direção não percebe isto. A direção não percebe que depois do processo dolorosíssimo pelo qual eu passei, todos nós passamos, mas eu passei pessoalmente, dolorosíssimo de não poderem inscrever depois de sermos campeões na segunda Liga, porque foi um processo dolorosíssimo, uma das coisas que era preciso fazer era unir o clube. Era agregar todos com várias opiniões diferentes, mas não partilhar, não fomentar divisões. E a Assembleia Geral era um momento excelente para o fazer. É óbvio que há sempre uma ou outra, e há sempre um ou outro associado que perde a cabeça. Já o sabemos. Acontecia no tempo em que o Dr. Sousa Neves era o Presidente da Assembleia Geral, acontecia no tempo em que o Alfredo era diretor e eu fazia parte do Conselho Fiscal. Acontece sempre. Porque o futebol é paixão, é emoção, e as pessoas perdem a cabeça. E acreditem, nós estamos de cabeça perdida, mas há pessoas com a cabeça ainda mais perdida, que são aqueles que vão aos treinos, que veem os júniores a lutar para não descer, e espero que os júniores consigam de facto não descer divisão, consigam a manutenção, porque estão a fazer um trabalho muito forte, e espero que essa equipa técnica consiga. Tem estado a recuperar, felizmente, com os jogadores da nossa cantera. Arrumou o que estavam lá a mais e... Mas, outra questão. Só para concluir, de facto, isto pode pôr em causa o Estatuto de Utilidade Pública do Varzim, seria uma tragédia. Pode pôr em causa, inclusive, os subsídios da Câmara a atribuir e põe em causa, naturalmente, o acordo que todos nós queremos com as finanças. Muito bem, meus senhores, vamos entrar no último tema para também fecharmos isto e tem a ver com a vossa prestação. Há 15 dias, quando o Edgar está livre disto, porque não veio, faltou na altura, mas há 15 dias, quando vocês cá vieram, fizemos o primeiro debate com os comentadores. Este é o segundo, pelas consequências também do que está a acontecer, e a direção do clube, no dia a seguir, no jogo do fim de semana, proibiu a Rádio Onda Viva de transmitir o relato, vedou a entrada no estádio. Tivemos que depois chamar a polícia para identificar os causadores dessa situação. Tivemos que ir comprar bilhetes para ir para a bancada fazer de telemóvel, num recurso para não deixarmos mal quer os ouvintes, quer mesmo os patrocinadores. Como é que comentam isso, Alfredo Costa? Começar por si. Isso só vai provar uma coisa, quer dizer, em democracia o direito à opinião parece que não existe, não é? E é assim, a semana passada, no último programa, nós fomos, digamos, de alguma forma simpáticos na forma como abordámos os temas. Hoje, e eu falo por mim um bocadinho mais duro, no próximo jogo vocês vão lá aparecer, você coisa à pedrada, não é? Não, é que já disse que temos que entrar. É que já comunicou ao Varzinho. Isto é inacreditável, quer dizer, num país democrático, quer dizer, a opinião, e quem está nestas coisas, quem está na frente de clubes e coisas do género, tem que se habituar a este tipo de comentários e tem que ouvir, não é? E porque nós, quando fazemos aqui algum comentário, eu falo por mim, com os meus colegas aqui, nós queremos sempre o melhor para o clube, não estamos aqui para desejar mal ao clube, nem as pessoas que estão à frente do clube. Às vezes nós temos uma opinião que poderá, de alguma forma, se eles quiserem, aproveitar as ideias e eventualmente até disputar alguma atenção em alguns pormenores. Acho lamentável, porque o direito à informação, porque é até uma questão de respeito pelos associados do Varzim, não é? Aqueles que estão cá no país e os que estão fora, quer dizer, só por aí acho que era preferível de outra forma dizerem que não estavam de acordo com o programa, mas
deixar de ser feito um relato de um jogo para tanta gente estar espalhada pelo mundo, acho que isso é uma falta de respeito pelos sócios, principalmente, e pela Rádio do Viva, com certeza, e por nós, porque nós também estamos aqui e merecemos respeito, não é? Acho eu. Miguel Sousa Neves. Eu questiono-me se havia antes disto, antes da nossa a presença aqui, se haveria algumas questiúnculas e algumas guerras entre a Rádio Onda Viva e o Varzim, porque era extremamente redutor e muito mal que uma direção do Varzim se indignasse com um programa como foi aquele em que eu participei. E portanto, se isso... Mas Miguel, deixa-me só interromper. Sim. O presidente do clube disse isso ao repórter que chegou ao local e disse que por causa do programa de ontem, querem guerra, têm guerra. Queriam que estivesse alguém de direção cá no programa. Mas o doutor João Maris vinha de alguma forma... Não, ele não representa o clube, não é? Não, são sensibilidades. Ninguém representa o clube, não é, são comentadores. Mas ele teve cuidado. Ele teve cuidado. E aquilo que eu sei é que ele, antes de vir ao programa, se for uma ajuda da direção, se haveria alguma coisa para dizer de especial que pudesse ir daqui. Tanto é que anunciou o acordo da direção. Portanto, não foi nenhuma... Sim, mas isto são comentadores das várias sensibilidades. Exatamente. Não, eu só, já agora, falando nisto, é assim, eu quero que eu não conheço pessoalmente o presidente da direção do Varzim. Eu quero que ele saiba que eu sou um homem livre, faço aquilo que muito bem me apetece, quando quero, e sou associado do Varzim e pago as cotas e tenho as cotas em dia e nunca, penso eu, prejudiquei, ou pelo menos com conhecimento de causa, o Varzim. Portanto, estou onde estiver sempre a favor do Varzim. Tenho uma dívida de gratidão para com a Póvoa, porque não sou um poveiro, sou um poveiro adotado, e uma dívida de gratidão para com o Varzim. Estive lá 4 anos com uma missão, sem qualquer interesse que não servir o Varzim. Mal ou bem, estive lá aquele tempo. E, portanto, estou aqui à vontade neste programa, falo do Varzim à vontade, sei que há muitos associados, e como dizia aqui o Edgar Torrão, há muitos jovens que manifestam paixão pelo Varzim, eu vejo até miúdos na minha consulta, que dizem que não só dizem se sou Sporting, a Benfica, o Porto, mas também dizem sou Varzim, como dizem sou Vitória, o que é muito bom para o Varzim e pode até augurar algo de bom para o Varzim se as coisas eventualmente mudarem, e estão extremamente preocupados, há muitos jovens extremamente preocupados, e nós vemos isto nas redes sociais com o que se passa no Varzim, e o Varzim tem de perceber que vive numa sociedade de informação. Nós hoje em dia não podemos evoluir sem que exista comunicação, sem que exista comunicação social. Seja, gostem ou não gostem da Rádio Onda Viva, o que quer que seja, eles têm de aceitar que a Rádio Onda Viva é quase património da Póvoa de Varzim, faz parte da comunidade, chega a imigrantes, não só aos poveiros, que estou como eu, que ouvem o relato muitas vezes para a Rádio Onda Viva, mas chegam imigrantes, chegam pessoas que são da Póvoa, e acho que é um dever, mais que tudo, e uma obrigação, que o Varzim abra as portas à comunicação social, a toda a comunicação social, porque eu penso que só o Varzim só ganha com isso. Portanto, se eu não posso acreditar que a direção do Varzim tenha decidido fechar as portas, apesar do Presidente ter dito isso, fechar as portas, digamos, ao Varzim, à Rádio Onda Viva, porque nós estamos aqui a fazer, porque acho que isso é muito mau, isto. Se isso for verdade, então desculpem lá, mas a direção do Varzim, meu Deus, isso está muito, muito mal. Edgar Torrão? É um bocadinho a linha de conta com o que o Alfredo e o Sousa Neves já disseram, mas também em linha de conta com o que eu já disse, não é? Sobre as Assembleias Gerais, o Varzim fechou-se. Isto é um episódio absolutamente bizarro. E é bizarro porque fecha-se a um órgão de comunicação social que é único na Póvoa neste momento, em termos radiofónicos, de atividade de informação, uma sociedade que vive... Vamos só imaginar o seguinte: vamos fechar a rádio durante um dia e vamos deixar a Póvoa sem notícias durante um dia, sem os ouvintes da Rádio Onda Viva telefonarem para cá, sem os nossos imigrantes poderem ver na Onda Viva TV os programas e terem o contacto com a terra. Isso é uma tragédia. E, portanto, pensar-se que pode haver pessoas que acham que, pela mera discordância, se pode fechar um clube como o Varzim, é não se perceber a dimensão do Varzim. E isso é assustador. É assustador acharmos que alguém não percebe a dimensão do Varzim. Eu confesso que também não quero crer que a direção tomou esta decisão. E tanto quanto sei, não foi a direção que tomou esta decisão.
E portanto gostava que de facto o Sr. Presidente do Varzim reconsiderasse isto. Sei que o Varzim poderá ter consequências financeiras pesadíssimas, e inclusivamente esta situação é passível de crime. E portanto eu espero que o Varzim que deixe rapidamente de considerar este tipo de reação, e que pelo contrário que perceba que quanto mais se falar do Varzim, e que a diversidade das opiniões sobre o Varzim, se vistas pela forma positiva com que devem ser vistas, só enriquecem o clube. Porque quanto mais pessoas falarem do Varzim, significa que estão preocupadas com o Varzim e querem ajudar o Varzim. Isto é como uma família. Nem sempre as pessoas se relacionam da melhor forma, podem discutir muitas vezes, mas na realidade são uma família. E se de repente o pai ou a mãe decide vamos fechar a porta, fechou, ninguém fala, de facto deixa de ser uma família. E acho que isto foi um episódio bizarro. Eu acompanhei pela rádio. Eu, como sabem, profissionalmente, de facto, tenho que me ausentar bastante de casa, e a minha companhia é a rádio. É a rádio ou Onda Viva TV, para ver o Varzim. Ao fim de semana já troquei mensagens contigo. Sim, é verdade. Estava a fazer pivô e várias vezes me mando mensagens a dizer vamos embora, estou aqui a ouvir. Pá. E de facto, houve momentos, devo dizer que houve momentos quando estava nos órgãos sociais do Varzim, houve momentos complicados em que se discutia que nós achávamos que estávamos a ser tratados de uma forma injusta pela Onda Viva, e nunca aconteceu isto. Nós achamos que os comentários são negativos, estão a fazer o trabalho deles, bem ou mal, podemos discordar, podemos manifestar a nossa discordância, mas nunca tentar silenciar aquilo que é um direito fundamental, como o Alfredo disse bem, de uma democracia, ainda que há quem queira pôr em causa esses princípios democráticos da liberdade de opinião. Muito bem, antes de concluir, eu gosto sempre de falar, de olhar para os mais novos, para os jovens do Varzim, uma palavra de apreço para puxar por eles, para ver se os júniores se mantêm no campeonato que estão a disputar, estão quase a conseguir essa manutenção. O facto de o Varzim andar por estes caminhos também pode desmotivar jovens para ir para o clube, ou acha que isto até pode puxar... Não, tem sempre grande influência. Nós temos aqui o nosso vizinho ao lado do Rio Ave, que está na Primeira Liga e consegue muito mais facilmente levar para os jogadores, porque eles veem uma Primeira Liga à frente deles, não é? Basta que vejam os jogos de bola da Primeira Liga, já é bom, não é? Pois. Tenho acesso ao jogo do Rio Ave com o Benfica de borla, já vou para o Rio Ave. Os cartãozinho vão lá e acabam por entrar. É verdade que a situação do clube da equipa profissional é muito importante, reflete-se depois também na formação. Embora o Varzim, e eu falo com conhecimento de causa, tem um carisma muito próprio, tem uma maneira de ser muito própria, que às vezes a equipa principal não tem grande influência digamos, no desenrolar. A mística que o Varzim tem já em captação de jovens, a mística, exatamente. Há uma mística muito forte, e eu conheço pais que entre o Real Varzim preferem meter no Varzim com piores condições de trabalho, a gente sabe, e o Real está com muito melhores condições, mas a mística do Varzim é diferente. E a formação do Varzim, e se for bem tratada, como está a ser bem tratada neste momento, mas se for bem tratada, poderá ser o grande armazém, entre aspas, de fornecimento para a equipa sénior. Aliás, o Edgar sabe que na edição anterior nós conseguimos promover muitos jogadores, não é? Hoje o Rafael Lopes vai ser pela Académica, por exemplo, já no site da FEBA Académica. Isto aqui apontado para pronto, eu sempre que vejo isso, quando vejo falar no net para o Benfica, eu não sou benfiquista, atenção, fico contente. Claro. Quer dizer, quando vejo estes miúdos todos andarem aí a subirem, digamos, de grau a grau, isso é trabalho feito no Varzim, né? Eles não nascem ensinados, há quem os ensina, foi o Varzim que os ensinou a ser jogadores de futebol. Portanto, e a serem homens. Principalmente. E em relação aos júniores, finalmente o Mota tomou conta da equipa, fez uma coisa muito interessante, que foi, digamos, arrumar jogadores que lá estavam. Quando digo arrumar no bom sentido, jogadores que lá estavam de um empresário que também faz parte dos corpos sociais do Varzim, por acaso, coincidência, e que começou a trabalhar com os nossos meninos da nossa cantera, aqueles que eu conhecia desde das escolinhas, e está a ter bons resultados. E vai conseguir, embora os júniores é como o campeonato de séniores, tem uma segunda fase de descida, mas acho que o Mota, neste momento, com a diferença de pontuação que leva já dos outros, vai conseguir dar a volta. Acho que sim. Muito bem, Miguel Sousa Neves? Não, é muito breve. É que os jovens acreditem que o Varzim não vai morrer. E vai continuar por muitos anos. E, portanto, eles acreditem que há aqui um caminho no Varzim, que podem fazer carreira no Varzim e que o Varzim continuará a ser importante. É com orgulho que a gente ainda se sente varzinista. É só isso que eu queria dizer. Edgar Torrão? Eu cheguei um bocadinho mais cedo e conseguia
apanhar algo que me recordou um bocadinho a saída aqui da Escola Secundária de Queiroz. A quantidade de estudantes estavam a sair. E é curioso que mudou, enfim, já não sou propriamente tão novo como desejaria, mas não tão velho como as pessoas acham que eu sou, mas é curioso eu ter visto tantos jovens a falar do Varzim. À saída da escola agora, para falar do Varzim, preocupados. E eu ouvi-os a falar do Varzim e passava e disse, é curioso como é que a nossa terra ainda tem um clube que arrasta paixão, estando a lutar para ainda por cima num campeonato que está, dificuldades. Se estivesse em cima, mas eu queria, os Júniores eu já tinha falado, volto a falar de facto, mas eu só queria relembrar um episódio muito interessante que a direção promoveu e foi muito interessante, que foi a vinda do Luís Neto a falar a apadrinhar a escola de futebol e aquilo, os tarrotes. E não sei se ainda chamam tarrotes, mas chamam. E o Luís Neto disse uma coisa. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Luís Neto, é um jovem que eu tive muito prazer em acompanhar a entrega do Lobo do Mar, que foi o pai dele que o recebeu, que é um varzinista, um puro varzinista, e que disse: eu ainda quero vir servir o meu Varzim. E com estas palavras, que é o espírito de alguém que cresceu, que se fez homem no Varzim, que vive o Varzim, a família toda vive o Varzim. Eu bem vi a emoção do pai do Luís Neto a receber o Lobo do Mar e acho que isto foi um episódio muito interessante e acho que a direção do Varzim deve promover ainda mais estas situações. Como disse o Miguel, quando em tempo saiu e que agora está na baliza do Varzim, também ele disse aqui numa entrevista que gostava de regressar ao Varzim. O Miguel vai fazer 40 anos dentro de breve. E aí está ele ainda a representar o Varzim. Podíamos até discutir porque é que ele não está na baliza, porque de facto é um grande guarda-redes. Mas só para relembrar, por falar em guarda-redes, eu acho que é uma tremenda injustiça se o Ricardo não for à Seleção Nacional. O Ricardo é um dos melhores guarda-redes criados no Varzim, que nos orgulha, é um dos melhores guarda-redes nacionais. E é uma tremenda injustiça se o Selecionador Nacional, enfim, se ele puder ouvir o que eu estou a dizer, Paulo Bento, perceba que o Ricardo tem que ir à Seleção Nacional, porque o Ricardo dá garantias como terceiro ou até segundo guarda-redes para estar na Seleção Nacional, com Luís Neto e com Bruno Alves. É fantástico ter isto. E para além disso, fechando, a Académica percebeu que o Varzim é um grande motiveiro. Já lá tinha o Pedrinho, depois entretanto saiu, agora lá tem o Salvador Agra, Rafael Lopes e tem o Ricardo, que é um grande guarda-redes e, a meu ver, tem que ir à Seleção Nacional. Eu só queria um último comentário. Esta ida agora do Varzim às escolas, acho que é um sinal mais, é algo extremamente positivo. Exatamente, é algo que é extremamente positivo. Ir às escolas, trazer os miúdos das escolas ao estádio, oferecer-lhes bilhetes em quantidade, sem qualquer problema, e irem lá. É muito importante. Isso acho que é algo que a direção dá mais ligação é algo que a direção está a fazer e acho muito bem e acho que é de incentivar e de aplaudir. Desculpa, agora em relação a isso, o grande impulsionador é o Jorge. Sim, é um professor. Jorge Marques, que é espetacular. É das atividades mais interessantes que o Brasil faz. Muito bem, agradeço a presença dos comentadores. Recordo que estava convidado também João Maris, que há cerca de 1 hora e pouco de começarmos o programa declinou ou disse que não podia estar presente no programa de hoje, mas vieram Miguel Sousa Neves, Edgar Torrão e Alfredo Costa. Despede-se Otávio Correia e o Vítor Silva. Nós voltamos no próximo fim de semana e domingo, que lá estaremos para transmitir o jogo Varzim Ribeirão.